Bom dia, tarde ou noite, aqui é o Raimundo Espectro e finalmente o canal volta a falar de livros. E dessa vez a gente vai fazer um projetinho de literatura que vai ser bem demorado, mas eu acho que vai valer muito a pena, depois da vinheta. É com muita alegria que hoje neste canal vamos começar a falar do livro das Mil e Uma Noites e entender como, eras atrás, uma mulher que estava condenada à morte inventou a Netflix com as histórias mais absurdas das Arábias. Brincadeiras à parte, começamos agora a ler o Ramo Sírio, primeiro livro de 5 da versão das Mil e Uma Noites publicada pela editora Globo, que busca compilar de forma coesa essas noites de lendas antigas. Com tradução assinada por Mamed Mustafa Jarouche, temos no Brasil compilado em 5 livros uma das edições mais completas das Mil e Uma Noites, que já foi devidamente premiada inclusive. Essa publicação não só conta com uma tradução que vai sempre tentar aliar a compreensão do idioma com a contextualização para a atualidade, como também vai trazer diversos textos de apoio e notas de rodapé. É demonstrado, por exemplo, no texto introdutório, a dificuldade que foi tentar reunir em diversos países os pergaminhos com essas histórias de reuni-los em uma forma coesa. Também se comenta a importância desse tipo de narrativa, ainda que obviamente fantasiosa, para uma manutenção das tradições, além de explicar o papel moralizante e pedagógico para as classes aristocráticas da época. Na história, como sabemos, Sherazade, que aprendi pelo livro que mais corretamente deveria ter seu nome pronunciado Shahrazad, precisa, através de sua cultura e inteligência, ser capaz de impedir o rei Shahriar de matá-la e matar outras mulheres. Vamos agora entender o início dessa história através dos primeiros contos, que precedem as Mil e Uma Noites de Sherazade. Em nome de Deus, o Misericordioso, o Misericordiador, em quem está a minha fé. Esse é o que é conhecido como narrativa moldura, que é um conto introdutório que vai explicar a situação do rei e vai abarcar todos os outros contos das Mil e Uma Noites dentro dele. Na história, 2 irmãos, Shahzaman, o mais novo, e Shahriar, o mais velho, 2 guerreiros que fizeram fortuna a ponto de Shahriar se tornar um sultão, percebem que, por incrível que pareça, a vida deles não é tão perfeita assim. O irmão mais novo, Shahzaman, que fazia anos não via seu irmão mais velho, decide fazer uma viagem das suas terras para ir visitar Shahriar no seu reino. Durante os muitos preparativos, já que seria uma longa viagem, a esposa de Shahzaman se equivoca e pensa que o marido já tinha ido viajar. Ela resolve mandar ver com um funcionário da cozinha de sua casa. Shahzaman retorna e flagra os dois naquela posição em que não há nada a fazer além de se lamentar. Mas para o guerreiro Shahzaman não basta um pedido de desculpas. Ali mesmo ele mata a esposa e seu amante e sai devastado ao encontro do irmão. Ao chegar ao reino de Shahriar, Shahzaman conta de seu infortúnio, e Shahriar decide convidá-lo para fazer uma expedição para tentar desafogar as mágoas do coração do irmão. O irmão, primeiramente, prefere ficar recluso, e o Shahriar resolve seguir sozinho, deixando o irmão para trás. O que o irmão vê é uma cena chocante. As mulheres do palácio do irmão, cerca de 20, inclusive a esposa dele, se entregando para escravos que surgiam trajando roupas femininas como disfarces, sendo invocados por elas mesmas. O irmão acaba se confortando ao saber que o destino dele era partilhado por outros, inclusive pelo irmão a quem admirava. Shahriar volta de viagem, percebe Shahzaman muito melhor de humor e pergunta o motivo. A princípio, Shahriar obviamente fica acanhado em contar e acaba cedendo, convencendo Shahriar a fazer uma arapuca para descobrir a safadeza oculta que tem no palácio. Ambos combinam de fingir estar saindo de viagem, mas na verdade ficam escondidos nas proximidades para ver se ia acontecer o que eles temiam que aconteceria. E sim, acontece. O maior bacanal envolvendo sua esposa, 20 servas e vários escravos. Shahriar fica indignado e convida Shahzaman a deixar tudo para trás e vagar pelo mundo em busca de pessoas com histórias tristes como a deles. O gênio e a jovem sequestrada. Durante sua fase de revolta contra o mundo, os irmãos se deparam com uma situação bizarra e mágica no deserto. Eles encontram um Ifrit saindo das águas com um baú de vidro com 4 cadeados sobre sua cabeça. Do baú sai uma jovem e bela mulher, cujo gênio havia sequestrado na noite de núpcias e a mantinha presa no meio do mar. Apesar do medo, mas aproveitando que o Ifrit tinha parado para curtir uma soneca à beira-mar, os 2 irmãos são coagidos pela mulher a fazer sexo com ela. Ao terminar o ato, descobre que contando com eles, 100 homens já haviam tido relações com a mulher, e que o Ifrit achava que a mantinha virgem na caixa de vidro. Esse evento deixa os irmãos ainda mais convictos da inexistência do amor e do caráter duvidoso das mulheres.
A partir daí eles se separam, indo cada um para o seu reino, e um deles começa seu diabólico plano: se casar com uma mulher toda noite e matá-la após a noite de núpcias. Algo recorrente nos contos das Mil e Uma Noites, sem dúvida, são as criaturas místicas e eventos sobrenaturais. Um dos seres que mais vão dar as caras nesses contos são os gênios, djinns ou ifrits, que a essa altura já são velhos conhecidos da cultura pop, apesar de muitas vezes destoarem bastante das lendas e textos religiosos originais em que aparecem. Ifrits ou gênios vão ser descritos nesta obra como seres em um plano acima dos humanos normais, porém abaixo de seres como anjos, que normalmente temem ao Deus único, podendo tanto ser bondosos ou malignos, bem como do sexo feminino ou masculino. Dependendo de onde você pesquisar e até dependendo do conto que você lê, é possível entender que Djinn e Ifrit são nomes diferentes para o mesmo ente. Também pode concluir que os Ifrits são uma subclasse de Djinns, estando atrelados sempre ao fogo. Ou ainda que os Ifrits vão representar os Djinns em sua natureza mais demoníaca, já que, como acontece nas histórias das Mil e Uma Noites, alguns podem ser malignos ou bondosos. A essa altura fica a cargo do freguês mesmo. Em O Livro dos Seres Imaginários, de Jorge Luiz Borges, temos um textinho contextualizando os djinns que são originários das tradições islâmicas. Eu destaco esse trecho. No início aparecem como nuvens ou como altos pilares indefinidos. Em seguida, conforme queiram, assumem a forma de um homem, de um chacal, de um lobo, de um leão, de um escorpião ou de uma cobra. Não importa se atacando fogo por onde passa ou sendo um grande gerador de confusão com suas trapaças, magias e metamorfoses. A cultura pop acerta quando mostra na era moderna que você nunca terá um amigo assim, como um djinn. É só pedir, estamos aí, nunca teve um amigo assim. O reinado de terror de Shahryar segue firme e forte. Um dia, a filha do vizir, a destemida e inteligente Sherazade, bola um plano para tentar impedir que a matança de mulheres continue. Ao contar ao vizir que o plano incluía se casar com esse rei, o vizir se desespera e, para dissuadi-la, conta a história do burro, do boi, do mercador e sua esposa. Neste conto, um mercador que possui secretamente o dom de compreender a linguagem dos animais ouve quando seu boi reclama do tratamento que recebe de seus donos, em detrimento do tratamento que o burro recebe. O burro, para se gabar, ensina ao boi como fazer corpo mole para os donos, e assim eles o tratarem melhor, sem saber que o mercador estava escutando. No dia seguinte, o boi se faz de doente como instruído pelo burro, para a preocupação de um dos lavradores que pede conselhos ao mercador. O mercador, por sua vez, aconselha o lavrador a usar o burro para fazer as atividades do boi, enquanto este descansa, para desespero óbvio do primeiro. O burro fica injuriado e convence o boi que, se ele continuar fazendo corpo mole, eles vão sacrificá-lo para vender sua carne. O boi fica desesperado e começa a chorar, fazendo o maior escândalo, para entretenimento do mercador, que era capaz de entendê-los. Paralelamente, o mercador tem uma briga feia com a esposa, que exige que ele lhe conte seu segredo de entender as línguas dos animais, com a história acabando bem ruim para o lado dela. Ele diz que se contar o que os animais falam pode vir a morrer, e ela, tão curiosa, diz não se importar com seu falecimento. Diz que o abandonará, inclusive, se ele não contar o que o fez rir da última vez. Ele não conta, e ela passa a noite toda em prantos. Eles fazem um escândalo tão grande a ponto que o mercador pede para que todos os familiares deles e até os vizinhos se reúnam. Ele informa a todos que esse será seu último dia de vida, para desespero de todos os presentes. O mercador deixa até testamento para comprovar a seriedade da morte. De repente, ouviu-se um latido. Era o cachorro brigando com um galo, que estava fazendo barulho correndo atrás da galinha, em meio luto. O galo então dá uma mitada estranha e inesperada. Ele diz que ele não tem nada a ver com aquela história, e a culpa é toda do mercador, que não sabe se impor com a esposa. O mercador então desiste de morrer, leva a esposa para um depósito e lhe dá uma surra de vara, bizarramente inspirado na ideia que o galo estava passando para o cachorro. Ambas as histórias são uma forma do vizir de mostrar que se rebelar contra a ordem estabelecida, com soberba e sem estar em uma posição alta na hierarquia social que deseja mudar, em geral, não só dificilmente traz algum sucesso a quem empreende nas ideias, como também faz com que essa pessoa seja punida ferozmente. Sherazade, porém, não se amedronta e segue para o casamento mesmo assim. É hora dela colocar seu plano engenhoso em prática. Bom, como já ficou claro, esse início aqui do vídeo, ele foi basicamente o início da história mesmo. Isso quer dizer que é só essa narrativa moldura que a gente estava comentando. Então, ainda não adentramos aqui
nas histórias que a própria Sherazade estaria contando. Porque o que acontece? Após ter a história original, entre aspas, que é a história lá do Shahryar, que é esse rei, califa, sei lá que nome eles querem usar nessa história, no momento maligno, enfim, que assassina as mulheres porque ele perde a capacidade de confiar nos outros. Você tem primeiro essa história dele, do irmão dele e dele sendo bem traídos, bem cornis. Depois você tem a história lá do gênio e da moça, que meio que ainda é a história do Shahryar e do Xamã. E você tem também a história do cara que falava lá com os animais, ele era capaz de entender o que os animais falavam, que é uma história que o vizir, que é o pai da Sherazade, tentou falar pra ela pra dissuadi-la de fazer o que ela queria fazer. O que eu posso dizer é que até o presente momento as coisas foram mais ou menos o que eu esperava de história. Então elas estão sendo uma ligação bem direta, e isso porque a gente ainda não adentrou nas Mil e Uma Noites propriamente ditas. Porque onde eu quero chegar? Isso aqui que a gente leu ainda essa partezinha aqui eu acho que não chega a ser nem 15 a 20% do livro, desse primeiro livro. Agora que vamos começar as primeiras noites, e eu, apesar de estar fazendo os vídeos aos poucos, então ainda estou fazendo o vídeo dessa parte, eu já estou aqui na metade deste segundo livro. E eu posso te falar que a gente ainda está bem longe das 1000 noites. Mas onde eu quero chegar? A coisa vai ficar muito estranha. Então as histórias vão sendo cada vez mais mirabolantes. Até então você pode achar que tá bem assim, absurdético e tal. Não. Vai piorar, entre aspas, bastante. No meu caso, melhorar, porque eu gosto de fantasia. Então, nesse primeiro momento, como passa essa ideia de que essa narrativa moldura passa a ideia de que isso foi o que aconteceu e que agora é que vão começar as histórias, com exceção, eu diria, essa história do mercador que fala com os animais, agora é que você vai ter uma narrativa ainda mais fantasiosa, e aí você vai ter diversos tipos de fantasias. Só que nesse início, como você tem essa parte mais crua da história, você também prepara o leitor para o que ele vai ler. Então realmente não é aconselhável para crianças essa edição aqui, que eu acredito que seja a mais completa, que é a da Biblioteca Azul da Editora Globo. Eu vou falar eventualmente sobre essa coleção inteira, aos poucos, e das edições dos livros, porque sim, a tradução foi premiada, ela foi feita por um professor de línguas árabes, então você tem um trabalho editorial muito maior do que já havia sido feito em relação a essa coleção anteriormente. Porém, essas histórias elas entraram no imaginário popular de tal forma que muitas delas parecem até fábulas ou histórias infantis. Então, se a sua preocupação é que você quer que uma criança leia ou quer saber se dá para uma criança ler, eu não recomendo essas, porque essas vão ter, como eu posso dizer, descrição direta de crimes, de sexo, de posições sexuais, às vezes, de órgãos sexuais. Então, existem sim edições que são voltadas ao público infantil, em que a pessoa pegou essas histórias e transformou para que o público infantil pudesse acompanhar e apreciar. Então, só para deixar claro, apesar de ter essa mística, vamos dizer assim, de contos de fada, não é. É bem adulto, principalmente para nosso mundo atual. Bem adulto mesmo. Então vamos comentar o mais rápido, mais brevemente possível, já que vai ser um projeto que vai levar muito tempo. A primeira história, que é a do próprio Shahryar e do irmão dele, o que você tem ali é basicamente uma justificativa de por que ele é daquele jeito. E aí você tem uma história que é bem crua, direta, onde você só se choca sabendo assim, a traição, a raiva do cara e o castigo. Aí você vai ver isso acontecendo novamente, uma repetição, até que eles finalmente vão deixar o lugar e meio que vão se jogar no mundo. E aí é que posteriormente eles vão encontrar o gênio e a moça sequestrada. E aí lá eles vão ter essa ideia estranha de que a moça sequestrada não dava pra confiar nela, porque ela traía o gênio e o gênio achava que ela era virgem, enfim. É uma história muito estranha, mas meio que
é para levar a entender que você não poderia confiar nas mulheres se você fosse um desses califa da vida aí. Que é o que vai justificar o ódio dele pelo sexo feminino. E aí você tem a história do pai da Sherazade, quando ela tem essa ideia mirabolante de ficar contando histórias pra ele, pra evitar que ele mate outras mulheres, porque o que acontece? Ele aceita isso como verdade, que nenhuma mulher presta, vamos dizer assim, e aí ele se casa com as mulheres e na noite de núpcias mata. E assim vai fazendo em todas as mulheres do reino, até que a Sherazade resolve dar um basta nisso com esse plano. E aí o vizir, que não quer perder a filha, diz pra ela e tenta dissuadir com essas duas histórias que são como se fosse uma só, mas você vê, é perceptível que elas correm em paralelo. Que é a do mercador dos animais, a esposa e tudo mais. Nessa história, o que você tem é a ideia de que só você ser esperto não vai fazer com que você consiga derrotar essa ordem pré-estabelecida. Então você tem o mercador e lavradores, né, que trabalham com ele, e os animais embaixo. Então quando o burro tenta ensinar ao boi como se livrar do trabalho que ele era obrigado a fazer, dá tudo errado. O boi quase leva o farelo, e aí eles se desesperam, e o burro sofre no lugar do boi e tudo mais. Ou seja, ele tentou mudar a ordem que já estava estabelecida, e se ferraram, podia ter piorado ainda mais a vida deles, ou acabar sem vida. Paralelamente, você tem a história com a esposa. O que a esposa faz? A esposa quer saber o que ele ouviu com os animais falando. E aí ele conta. E no livro, na história, né, não deixa claro se realmente ele não poderia contar para a esposa o que ele ouve dos animais, senão uma coisa ruim aconteceria com ele morreria, no caso. Ou se ele só não queria contar e disse que inventou que iria morrer para ver se dissuadia ela, e ela não tava nem aí, mesmo assim ela queria seguir perguntando o que é que os animais estavam falando, e ficou com raiva por ele não contar pra ela. Qual é o pulo do gato aí? O pulo do gato é que, da mesma forma que a mulher do mercador, todas as pessoas ao próximos dela falavam pra ela que o que ela estava fazendo era ruim, ela não estava mesmo aí. Foi só quando ela foi punida pelo marido que ela parou de fazer aquilo. O vizir estava tentando explicar para a Sherazade que provavelmente esse ia ser o destino dela, que ela não estava ouvindo a ele ou outras pessoas dizendo que era uma loucura, e que o destino dela era só entender o quanto ela errou depois que foi punida. Nem preciso dizer que não adianta e que não funcionou, talvez porque ele não conte histórias tão bem quanto a filha dele. E eu vou dizer para vocês, quando eu estava lendo no início, eu achei, será que já esse cara vai me dar uma história no rabo da outra aí pra evitar que a Sherazade comece? Mas não, ele só conta essa história mesmo. E aí é que começa as histórias da Sherazade. Por enquanto eu tô achando bem interessante. E só pra deixar claro que muitas dessas histórias, elas são muito fáceis de você encontrar por aí. É claro, em versões diferentes. Como eu disse, eu vou falar no final de todas as que estão nesse primeiro livro. Todos os, entre aspas, contos, histórias, noites que estão nesse primeiro livro aqui, depois eu vou fazer um apanhado geral do livro. E aí a gente vai falar sobre alguns anexos e alguns editoriais e notas de rodapé que o autor coloca aqui. Que são muito importantes para entender o contexto de que eles são traduzidos de pergaminhos antigos. Então, às vezes, a história vai estar faltando um pedaço. Às vezes, a história A vai contradizer a história B. Às vezes, ele vai falar um número no início da história, no final da história, para tratar da mesma coisa, vai usar outro número. Além de que tem muitos poemas, cantigas, orações, que eu não vou estar comentando aqui. Mas, onde eu queria chegar? Existem várias versões que estão aí em domínio público. Você pode achar na internet para ler, e até no próprio YouTube tem meio que audiobooks que algumas pessoas estão lendo essas histórias. Então você pode aí tentar procurar essas histórias. Tem, como eu disse, diversas versões. E é isso, vamos seguindo aqui no projeto de leitura. Me falem se vocês já acharam primeiramente essas histórias interessantes. Não se preocupe que a coisa vai ficar muito, muito, muito mais louca. Várias criaturas místicas vão aparecer, eventos sobrenaturais vão acontecer, muita gente vai ser traída, vai tomar chifre, muita gente vai perder pedaço de membro, vai ter muita morte. E é isso. Histórias de fantasia, e vamos ver o quanto Sherazade é boa em enrolar as outras pessoas. É imperioso, caso vocês queiram saber o destino de Sherazade, que vocês se inscrevam aqui no canal e aguardem os próximos vídeos sobre As Mil e Uma Noites.
Porque essa história agora é que vai começar de verdade. Ou melhor, essas histórias.